Olá, povo querido, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira angelical e gloriosa, queridos. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Quero também te levar em algumas passagens pela Escritura Sagrada. Você vai ver aqui um dos versículos que o adversário, infelizmente, ele mais usa para enganar a tantas pessoas. Por isso peço sua atenção, que você redobre sua atenção nesta mensagem ou nesse simples versículo, mas de tamanha importância, ou que tem uma grande profundidade, que o intelecto humano não pode comprimir, entender ou assimilar, de tão complexo ou profundo que é este versículo. Evangelho de João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Veja que aqui é o próprio Cristo que está afirmando isso. O que vem a Ele, Jesus, não lança fora ninguém, independente de quem você seja, de quem você é, ou de como você se encontra, ou como você está. Eu não sei como alguém está agora, se alguém está nas drogas, se alguém é um homossexual, lésbica, se é um ladrão, se é um estrupador, se é um macumbeiro, se é alguém que mente, que rouba, se é crente, católico. Jesus está dizendo: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ele não lança fora. Mas é aqui onde o diabo engana as pessoas. Sabe por quê? Porque como Jesus disse, de modo nenhum lançarei fora quem vem a Ele, as pessoas pensam assim: Jesus me ama como eu sou, me aceita como eu sou. Vou lhe dizer, Ele ama você, ama a mim, ou nos ama exatamente como somos, mas o fato dele nos amar como somos não nos dá o direito de a gente andar na presença dele como a gente bem quer ou como a gente bem acha. E o diabo, ele convence as pessoas que elas podem vir e continuar como está. Elas podem vir e continuar, por exemplo, mentindo. O diabo convence as pessoas de que elas podem vir e continuar se drogando. O diabo convence que elas podem vir e continuar na vaidade. O diabo convence de que elas podem vir e continuar nas maus companhias. O diabo convence de que elas podem vir e continuar indo na macumba. O diabo convence de que elas podem vir, mas podem continuar participando de festas erradas lá fora, dando na companhia de ímpios. O diabo convence de que ela pode vir e continuar fazendo tudo o que ela gosta de fazer, porque Jesus disse isso. Ele de fato não lança ninguém fora, como ele disse. Mas ao mesmo João, por isso que eu pedi para que você redobrasse a atenção, 12,48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Por que ele diz isso? Porque quando alguém vem à presença dele, embora ele nos ama como somos, quando chegarmos na presença dele, vai haver uma cartilha chamada palavra. E a palavra, ela tem regra. E regras existem para serem cumpridas. Você vem como está, mas chega aqui, como falei, vai ser nos apresentada uma cartilha, e quem quer andar na presença dele agora, por ter vindo até ele, vai ter que andar conforme as exigências de Jesus Cristo. A pessoa vem como está, mas chega aqui, vai ser ensinado, instruído, e vai ter que andar conforme as determinações bíblicas. A pessoa, ela não pode vir na qualidade de drogado e continuar como drogado. Tem que se libertar da droga. A pessoa não pode vir como mentiroso e continuar mentindo, porque a mentira procede do diabo. A pessoa não pode vir no adultério e chegar aqui e continuar no adultério. Ela pode até vir, aliás, no adultério, mas não pode continuar, tem que se libertar do adultério. Ela pode até vir como ladrão, ou ele, mas chega aqui e tem que deixar de roubar, porque roubar é pecado. A pessoa pode até vir como homossexual, gay, lésbica, não importa, mas chegar aqui e tem que deixar o homossexualismo, porque é abominável aos olhos de Deus o homossexualismo. A pessoa pode até vir sendo vaidoso ou vaidosa, mas chega aqui e tem que deixar a vaidade, porque a vaidade, a palavra de Deus condena. A pessoa, ela pode até vir trazendo no peito um coração sujo,
mas aqui ela vai receber um coração novo e as exigências de Deus, as determinações bíblicas que ela mude, por bem da pessoa própria. Mas é onde o adversário engana tanta gente, por conta desse versículo. Aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Aí as pessoas pensam isso, já que Deus não lança fora, Deus me ama como eu sou, não preciso mudar. Ou seja, a pessoa não atende às exigências bíblicas. Não atende às determinações de Deus, conforme aqui o mesmo João 12,48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Ou seja, a pessoa que vem, mesmo que esteja todo errado, remendado, quebrado, ferido, machucado, ou seja lá como tiver, e não muda, depois de estar na presença de Deus, significa estar rejeitando a palavra. E quando a pessoa ela rejeita a palavra, quando alguém não muda, ao conhecer a palavra, a própria palavra julgará aquele alguém no grande dia. Porque com a própria palavra aquele alguém vai aprendendo passo a passo na presença de Deus. Com a própria palavra a gente vai entendendo quais são as exigências de Deus. Quais são as determinações bíblicas por parte do Todo-Poderoso. E aí aquele que aceitar, vai haver na vida do mesmo transformação. Esse de fato Jesus não irá lançar fora. A pessoa que aceita a palavra e muda. Mas a pessoa que vem com essa palavra e não muda, por si só a pessoa está se lançando fora. Porque conheceu a palavra e não mudou. Conheceu a palavra, mas não se arrependeu. Conheceu a palavra, mas não se consertou. Conheceu a palavra, mas não se converteu. Conheceu a palavra, mas não abriu mão da velha criatura. Por si só aquele alguém está se lançando fora. Por si só aquele alguém está concordando ficar do lado de fora do reino. Por si só aquele alguém está concordando perder sua própria salvação, perder sua própria alma, como disse. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, que é a pessoa que passa a conhecer a palavra e não pratica. A pessoa que passa a conhecer a palavra, mas não obedece. A pessoa que passa a conhecer a palavra, mas é duro de coração, não renuncia. A pessoa que passa a conhecer a palavra, mas não abandona as velhas práticas. Por si só está se lançando do lado de fora, está aceitando ou concordando ficar do lado de fora do reino. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A pessoa ela vem como está, repito. Você pode estar no álcool, pode estar nas drogas, pode estar no homossexualismo, pode estar estrupando, pode estar roubando, pode estar matando, pode estar no adultério. Você pode estar onde for, você pode vir como você está. Mas aqui vai ser te explicado, te mostrado as determinações bíblicas, as exigências bíblicas. E é necessário que haja mudança. Porque ao haver mudança, Jesus de fato testifica o que ele falou, não vai lançar ninguém fora. Mas se a pessoa vem e aprende e continua na dureza de coração, por si só, aquele alguém está se lançando do lado de fora do reino, está concordando ficar do lado de fora do reino, porque veio, conheceu e não mudou, continua praticando exatamente as mesmas coisas. É como se a pessoa estivesse aceitando perder a salvação, concordando ficar do lado de fora do reino, porque conheceu, mas continua vivendo a velha criatura. Continua, conheceu, mas continua praticando as mesmas coisas de antes, não se arrependeu, não mudou, não renunciou, não se converteu. E aí eu pergunto para muitos que estão me ouvindo, eu não diria nem todos, eu não seria injusto. Você é daquele que está se salvando a si mesmo? Ou será que você não é um daqueles que está concordando ficar do lado de fora do reino? Está aceitando perder sua própria salvação mesmo estando na presença de Deus? Tem tanta gente que não perdoa, com ódio no coração. Tem tantas pessoas, queridos irmãos, causando escândalo o tempo todo, discordando da palavra de Deus. Tem tantas pessoas dando mau testemunho o tempo todo, o mau exemplo. São pessoas que, embora estão na presença de Deus, mas é como se elas estivessem concordando ficar do lado de fora do reino, perder a própria salvação. Porque veio, está na presença de Deus, mas está rejeitando a palavra. É duro de coração, não muda. E para andar com Jesus, Lucas 14, 27.
E qualquer que não tomar sua própria cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Tem que tomar sua própria cruz. E para tomar sua própria cruz tem que renunciar às outras coisas. Quer ser um verdadeiro discípulo? Tem que deixar tudo. No versículo 32 diz assim de Lucas 14. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo de Jesus tem que renunciar a tudo quanto tem. Pode até estar na igreja, na presença de Deus, mas se não estiver andando conforme a palavra, mesmo estando na igreja, mesmo estando na presença de Deus, é como se esse tipo de pessoa estivesse concordando perder a própria salvação, ficar do lado de fora do reino. Está na igreja, Jesus não lança fora, mas a pessoa por si só está se lançando do lado de fora. A pessoa por si só está concordando ficar do lado de fora, por si só está concordando perder a salvação. Está na presença de Deus, está dentro da igreja, mas está rejeitando a palavra, não aceita a palavra como ela é, não concorda com a palavra, pessoas duras de coração. E eu pergunto para muitos que me ouvem agora, só para finalizar, você está salvando a si mesmo? Ou você é daqueles que está concordando ficar do lado de fora do reino? Ao ouvir essa mensagem, você faça uma reflexão e se pergunte, quem você tem sido na presença de Deus? Vou ficando por aqui. Deus abençoe, boa reflexão, forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.